Começando mais um Nerdverso Cast, eu sou o Leandro Viana. Chegamos ao final da segunda temporada de Pacificador com um episódio com selo decepcionante, o pior episódio da temporada disparado. Até o final desse podcast, vocês saberão aqui, ó, a nossa nota para a temporada 2 de Pacificador, essa temporada irregular, mas estou aqui, ó, com Diegueira e eu quero saber, Diego, o que aconteceu com James Gunn? O homem perdeu a mão logo na finaleira, meu querido. Cara, não sei o que aconteceu, cara. Nossa, na última curva ali, o carro se perdeu de uma maneira, meu amigo. Cara, que episódio fraco. Que episódio nada a ver, cara. Tantas coisas que poderiam acontecer, tantas coisas que poderíamos responder, tantas possibilidades. E o episódio parece que não foi pra lugar nenhum. Ficou com medo danado, não sei, não. De repente não quis ousar em nada, ficou ali bailando num drama e num romance, né? E, cara, é triste. Que pena. Que pena, cara, que pena. Tava todo mundo muito empolgado e esse episódio veio aí fraquíssimo. Cara, que tristeza. Olha, tava numa crescente, parecia que tava só melhorando. É uma pena. Cara, é inacreditável que a gente tava assim, ó, considerando o Pacificador a melhor produção de herói de 2025 e a gente tem uma queda brusca. Tivemos 57 minutos de praticamente um grande nada. Foi basicamente para resolver o relacionamento ali, Chris e Harcourt, né? Sei lá, preparar o terreno para Superman 2, O Homem do Amanhã, para Supergirl, que é basicamente o mesmo erro que Alien Earth faz, né? Então, sério, assim, ó, parece. Esse episódio final parece um terceiro episódio ruim da temporada, assim. Não é aquele grande finale que a gente esperava, que a gente almejava. Cara, eu não acredito que James Gunn perdeu tempo de tela mostrando duas bandas tocando música no barco lá. O cara trouxe o Fox Shazam para fazer um show, velho. A música de abertura de novo. Sei lá se ele não tinha dinheiro para pagar o cachê dos direitos autorais e convidou lá o pessoal para fazer uma pontinha ali. Então não tem lógica todo esse episódio, Diego. Assim, ó, que merda que o James Gunn fez. E aqui não é a minha expectativa que eu esperava algo além. Foi construído durante toda a temporada uma questão contra o mundo nazista e cagaram para isso, esqueceram essa história. Então parece que a temporada, a história nazista, foi, sei lá, terminada, finalizada semana passada, mas eu ainda acho que vai voltar para uma próxima temporada com aquele motivo da vingança, mas não faz sentido esperar 2 anos para isso, Diego. Pois é, cara. Nossa, muita coisa não foi finalizada. Muita coisa que poderia ter sido finalizada, né? Tipo, o irmão do cara não morreu, né? O Keith lá daquela realidade, da Terra X, mas também não voltou nesse episódio, cara. Tipo, pra mim era meio que óbvio, necessário que o cara voltasse, porque senão qual é a moral de deixar o cara vivo e não ter assim nada sobre ele nesse episódio que não seja no máximo ali um remorso do Chris na prisão, né? O Alien também não teve nada ali, de novo só reapareceu, sabe? Eu vou me lembrando ao longo do episódio, mas, cara, muita coisa não foi finalizada, não foi respondida, resolvida, para ficar enrolando. Eu vou ter um elogio para esse episódio aí, Ó, que eu posso falar, não sei se agora ou depois, pode falar, mas, Diego, mas pode falar fora que isso, assim, o único elogio que eu tenho para esse episódio, talvez apareça mais aqui ao longo do podcast, mas o único elogio que eu tenho é a trilha sonora, que é já, né, ali é o ponto forte do James Gunn. Eu até entendo ali a tua crítica de ficar um tempão mostrando os shows, talvez isso realmente, eu concordo contigo pelo tempo de ficar mostrando os shows, mas a trilha estava, né, espetacular, talvez até mais do que outros episódios, e tava muito bom a trilha sonora do episódio, assim, né, tava gostoso demais, assim, de ouvir as músicas do episódio.
Agora, isso sozinho não sustenta, né, cara? Não tem como se um episódio foi bom só por causa disso. A gente quer ver o desfecho, né? Pô, é um grande finale, né? Um episódio de 57 minutos aí, segundo, né, o James Gunn. E, cara, eu lembro que teve um momento ali, cara, que assim, eu tava assistindo o episódio e eu apertei ali eu passei os olhos no medidor de tempo, pensando assim, poxa, tomara que ainda tenha muito tempo, ainda tem muita coisa pra ser resolvida. E eu vi que só faltavam uns 9 minutos, né? Então eu pensei, Fiz a mesma não, coisa. cara, não acredito, cara, que vai acabar assim, sem responder nada. Aí um pequeno plotzinho lá no final ali, né? Mas um plotzinho meio esperado, assim, sei lá. Eu vou te falar que eu não fui surpreso por nada nesse episódio, assim, praticamente, cara. Assim, eu pelo menos pra mim não pegou nenhum plot nesse episódio. Esse episódio aí tudo pra mim foi previsível. Até a prisão, assim, pra mim, eu me dei conta rapidinho, assim. Logo que o Economus falou, o que eu também já tava pensando, né? Tipo assim, o pessoal não tá fazendo isso pelo bem da humanidade. Ai, queremos salvar a humanidade. Não, os caras querem alguma coisa do tipo uma arma, alguma conquista, grana, sabe? Tipo, não é pra ajudar a humanidade. E aí, quando o Economus falou isso, eu já me dei conta. Eu pensei, os caras querem fazer uma prisão. Os caras querem achar um lugar pra jogar os meta-humanos. E aí, Ó, e aí deu bem certinho, só Salvation, né? né? E logo depois eu pensei também, o Flag vai querer pegar o coisa. E aquele finalzinho tava um finalzinho muito bonitinho, né? O final, como tava se desenhando na finaleira ali, Nossa. né? Muito Final bonitinho. Disney. Aí eu pensei, não, alguma coisa tá errada. Vai terminar com uma grande merda aí, né? Mas não foi nem o que tu esperava, né, cara? A morte. Mas enfim, fala um É, pouco aí. A né? morte de alguém, né? E Eu quis tal, dizer. sim, mas talvez tu estar preparado para isso é teu conhecimento em DC, em Marvel, que eles sempre preparam prisões extradimensionais. Ao decorrer do episódio eu vou trazer aqui informações, tá? Bom, isso é Mas vamos verdade. falar, tentar falar de alguns tópicos bons, tá, Diegueira? Porque a temporada toda ficou nessa lenga-lenga aí, do vai e não vai, do Chris da Harcourt, né? Finalmente foi revelado o que aconteceu lá na fatídica noite do barco. Foi até um arco longo demais, né? O cara falando das estrelas, da lua, demorado, sabe, Diego? E é, Cantando no bar ali. sim, e daí eu fiquei decepcionado que o grande momento do barco foi um beijinho, Diego. Aham. Cara, que é isso? Cadê o James Gunn safado? Cadê o James Gunn safado mostrando piroca por aí, Diego? Então, É. esse final é a coisa mais clichê de todas. Nossa, aquele beijo significou tudo pra Harcourt, né? O, o pacificador dá pulos de alegria quando ela confessa isso. Então eu não entendi o desenvolvimento da temporada. Sinceramente, que ó, não me importa se eles ficaram juntos ou não, tá? É mais brincadeira que eu falava durante os podcasts, mas parece que não existe nenhum remorso, nenhuma fagulha de ressentimento do que aconteceu com o Rick Flag Jr. lá com a Harcourt. Simplesmente esqueceu, falaram no episódio e sumiu isso, né? Então, esse relacionamento ser o grande foco do episódio, pra mim é o grande erro, Diego. Não sei, eu não concordo tanto assim, mas eu te entendo. Mas eu não me importo assim, de não ter falado mais do Rick Flag e não acho que tenha esquecido. Eu acho que a atuação da atriz, a personagem da Harcourt, continua mostrando essa dualidade, essa dificuldade. Eu acho que até o fato de, durante toda a temporada, elas não ter coragem de dizer pra ele que isso impactou ela, não é nem dizer pra ele, é dizer pra ela mesma, né? É admitir que impactou ela, que isso mexeu com ela, que significou, e acho que ela não quer reconhecer exatamente por essa dificuldade que ela está tendo de reconhecer isso. Para mim, isso não é um grande problema. E até vou falar aqui, né? Então, né, tá metendo essa aí que não importa para ti, mas deixa eu consagrar aqui, porque essa eu ganhei, né? Falei que eles iam ficar juntos no final, então aconteceu aí, até ficaram Mas juntos. no final não parecia que estavam namorando, mas mais uma amizade ali parece, né? Porque não pareceu eles se beijando tudo. Não deu a entender que eles estavam num relacionamento, pra mim, pelo menos, Diego. Não sei, ficou exatamente um pouco em É, aberto, mas, cara, quando ela falou que significou tudo, né? E juntando com o finalzinho do episódio 7, quando ela dá uma abraçadinha nele na motoca ali, na bicicleta, junto com mais esse final aí deles no show junto ali, ela bem feliz. Eu acho que
é interpretação, não ficou fechado, mas eu acho que é Sim, muito sim. mais provável isso, né? Mas, ô Diegueira, Rick Flag Sênior. Eu entendo muito bem ele odiar o pacificador, mas existe aqui ó, um oceano de diferenças entre lá o líder bom que ele foi em Comando das Criaturas, depois ele teve um papel neutro no Superman, e agora ele virou um vilão caricato nesse último episódio. Cara, eu não consigo entender esse desenvolvimento aí, como o James Gunn perdeu a mão. Ah, talvez alguém venha defender aqui dizendo que o Lex está manipulando ele. Mas, meus queridos, Rick Flag Sr. era um cara experiente, tá ligado? Ele virou um completo imbecil de merda, assim, do Neida, tá rindo com um monte de abobado, né? Tá lá com um maluco tarado que abriu os portais, né, pras pessoas e tal, do episódio passado, né, o amigão lá do James Gunn. Então, beleza. A ideia dele é do nada, assim, ele achar um lugar que seja prisão para meta-humanos. Mas de onde surgiu essa raiva do Rick Flag Sr. contra as pessoas que têm poder? Ele simplesmente virou o Lex Luthor militar, né? Então o Rick Flag, ele foi transformado num vilão clichê do nada, Diegueira, pra mim. Foi uma mudança muito brusca, pra mim não foi sutil, sabe? Essas três séries não estão se conversando. O cara era triste gente boa lá em Comando das Criaturas, era um líder, Diego. Eu vejo um pouco diferente da forma como tu vê, mas a forma como eu vejo também eu vejo negativamente, né? Eu vejo assim, ele na verdade não acho que ele foi manipulado pelo Lex Luthor. Eu acho que na verdade o tempo todo ele está se utilizando muito da posição que ele tem ali, da patente, do cargo que ele tem, para consumar uma vingança contra o pacificador. E ele só nos enrolou naquele episódio em que ele disse que ele tinha um plano e que na verdade ele está defendendo os interesses do Estado e da defesa dos Estados Unidos, mas na verdade eu acho que o objetivo maior dele mesmo, ele estava cego de vingança contra o pacificador. E aí ele vai dar para o Luthor o que ele quer, que é, de novo, aberturas dimensionais e um caminho ali para Salvation, de fato, né, ali para essa prisão para os meta-humanos. Mas ele em si, na verdade, embora não esteja dizendo, ele não quer ficar jogando o meta-humano lá, não é esse o objetivo dele, na minha interpretação. Ele só está dizendo isso, como ele disse também naquele episódio, aquilo, o que na verdade ele queria era mandar o pacificador para lá, né? Então, eu faço essa leitura. O que também, para mim, é problemático, sabe? Assim, porque também é uma Sim. coisa assim, tipo, imagina o cara lá tem um cargo altíssimo dentro lá né, da Argus, super respeitado aí, com uma verba gigantesca dos Estados Unidos, e o cara simplesmente destina todo esse dinheiro, todo esse envolvimento, mata um monte de pessoas só para ter uma vingança em relação ao pacificador. Não que eu esteja diminuindo, né? Eu entendo que o cara tá cego por causa disso, mas ainda assim é contraditório, e aí é quando eu me encontro contigo. De fato, é contraditório com as outras participações dele nas outras séries. Então não ficou um arco bem fechado aí para ele, ficou estranho. Parece que é um personagem diferente em É. cada atuação. Aí eu concordo contigo. Né? Então, o grande plot twist, que o Diego já falou aqui, né? O Rick Flag pai mentiu para todos da Argus, ele não estava procurando um lugar com recursos, não estava pensando no bem da humanidade, né? Para, sei lá, resolver a superpopulação. O grande plano, que não faz sentido para mim, Diego, é esse. É o surgimento do planeta prisão extradimensional ali, né? Chamado Salvação, que existe nas HQs, tá? Já explico isso. Mas a explicação para mim é muito porca, Diego. Né? Uma hora o Flag diz que o Luthor, lá naquela reunião com o pessoal poderoso, né, que ele quer vender a ideia da prisão ali, ele fala que o Luthor é a mente mais inteligente do mundo, então vamos usar o cérebro dele para tornar o mundo melhor. Ele parece estar pagando um pau, assim, federal pro Lex Luthor. Então, sério que aquela visitinha na prisão lá girou essa chave? Porque o Luthor é um condenado, ele tá preso. Porque ele vai querer usar ali, se vangloriar, dizendo que é amigo do Lex Luthor, né? Então, não tá conversando as coisas. E
Por que tu vai mandar meta-humanos pra um planeta? Por que não mata eles então, Diego, né? Qual a lógica de enviar pacificador pra salvação lá pro planeta? Por que o Rick Flag só não matou o cara? Ele fez tudo isso por baixo dos panos, sabe? Então é ridícula essa explicação pra mim do Rick Flag mandar pacificador pra lá. Não, a parte dos meta-humanos eu discordo de ti. É complicado matar os meta-humanos, então se é muito complicado Pode matar ser. eles e enviar eles pra lá, talvez seja realmente uma saída melhor. Agora, em relação ao pacificador, eu concordo É. contigo. Aliás, achei muito tosco, né, a forma como tudo aconteceu, assim, a forma como ele foi levado pra lá, sabe? Tudo bem Uma botarem mega ali operação. tudo bem botarem ali o saco na cabeça dele e surpreenderem ele e conseguirem algemar. Ele não tem poderes e tal. Mas não parece o mesmo pacificador que lá na Terra X, sozinho, derrotou um monte de caras armados de frente pra ele naquele prédio, que eram o pessoal lá dos filhos da Da liberdade, é liberdade. isso, né? Não parece o mesmo, sabe? Aquele cara que enfrentou de frente caras armados, tá ligado? Aí esse pacificador aí é um pacificador assim, tipo, que se deixou levar, sabe? Parece que se deixou prender, não ofereceu nenhuma resistência praticamente. Assim, os caras chegaram ali, pegaram ele, algemaram, levaram ele, deixaram ele sentadinho dentro do carro. Tudo bem que ele estava algemado as mãos e os pés, mas a gente já viu muitas cenas de luta que a pessoa tenta dar uma cabeçada, bater com as mãos algemadas mesmo, né? Ele não esboçou nenhuma tentativa. E sabe o que eu achei mais tosco ainda, Leandro? O que eu achei mais tosco foi eles entrando bem tranquilos naquele Aham. portal, desalgemando o cara naquele portal, voltando caminhando, só faltou dar um tchauzinho assim, ó, tchau, cara, te diverte aí. Sabe, É muito tipo, ruim. ele não ia bater nos caras logo que os caras soltaram ele, sabe? Não ia, tipo, voltar correndo logo ali no início. Aí ele fica parado assistindo o Rick Flag dar um discursinho ali. Cara, nada a ver isso, sabe? Tipo, muito, muito falso, sabe? Tipo, isso nunca aconteceria, né? Isso faz dele um personagem extremamente mangolão que não condiz com outros momentos dele na série, sabe? Então, não faz Sim. sentido esse comportamento dele, assim, né? Parece até que ele tá aceitando ser preso de novo. O que não posso. Aí eu não posso aceitar, porque daí é muita repetição, sabe? Tipo assim, primeiro ele vai lá e quero sair desse mundo, quero viver na Terra X, não quero que ninguém venha atrás de mim. Aí o pessoal vem e salva ele. Aí depois, tá, agora eu vou me entregar, eu quero ser preso porque eu sou um cara mau, não quero mais sair daqui, não quero visita, não quero sair da prisão porque eu mereço ficar preso. Aí vão lá e salvam ele. Daí se o cara de novo vai querer de novo se isolar, não vai querer, tipo, sair dali, aí fica muito repetitivo, vai dizer. Então eu não quero acreditar que Sim. seja isso. Só que se não for isso, aí é o quê? Aí é burrice. Aí é contraditório também, então não fecha. A conta não fecha de jeito nenhum. E era o momento que ele já estava formado com um novo grupo, com novos objetivos, tinha ali encontrado talvez o amor da Harcourt. O cara tinha que estar desesperado lutando por isso. E ele aceitou de boaça. Então é isso que a gente está conversando. A temporada ela não tá se conversando, cara. E aqui, ó, deixa eu falar então rapidamente do arco do Planeta Salvação, que é uma minissérie lá de 2008, lá do Salvation Run, né, lá das HQs, onde nessa história, então, sim, o governo americano, com o envolvimento de Amanda Waller, né, Viola Davis aqui no live action, os vilões perigosos, sim, são exilados nesse planeta aí que é quase impossível de escapar. E dentre os vilões que são mandados tem Mulher Gato, o Crocodilo, o Gorila Grodd. Aliás, o Coringa e o Lex Luthor, eles formam facções rivais lá dentro, né? Então é legal a HQ. Só que temos uma reviravolta. Porque a gente viu, né, daí na série, que o Chris não tá sozinho naquele planeta, parece ser algo hostil, né? A gente vê ali uns barulhos estranhos, e parece ser uns animais perigosos, né? Nas HQs, nós descobrimos que esse planeta ia secretamente governado pelo Dissad, né, o servo do Darkseid lá, e também pelos novos deuses de Apocópolis, que, pô, na verdade esse lugar é um ambiente utilizado para treinamento, né? Então, basicamente, tu tem que lutar lá contra os parademônios para sobreviver. Só uma curiosidade, que esse arco aí do Salvation Run é de 2008, que é bem paralelo com a Guerra Civil lá da Marvel, onde daí tem o Tony Stark, o Reed Richards, o Hank Pym, né? Eles criam a Prisão 42, que fica onde? Na Zona Negativa, e foi projetada para prender os heróis e vilões não registrados. Então é legal esse conceito de prisão extradimensional, vai refletir aí
controle, a vigilância, o poder político, né? E, claro, só que assim, ó, apresentar todo esse conceito em um último episódio e talvez tentar preparar o terreno pro filme do Superman, que vai ter o Lex Luthor, talvez tenha Brainiac e Darkseid, tem lá, talvez para uma terceira temporada de Pacificador, não dá, Diego, né? Porque tá se desenhando o Lex Luthor fazendo uma campanha contra os meta-humanos, né? E o planeta Salvação vai ser o ponto-chave da campanha. Vamos mandar o pessoal para lá, vai virar o presidente Lex, né? E esse lugar vai ser tipo assim uma guerra ideológica da DC, sabe? Talvez a gente até veja isso na série dos Lanternas, que essa é uma série que eu acho que vai ser muito foda. Vai ser uma pegada mais séria, assim. Mas, cara, não faz sentido apresentar esse conceito no final, Diego. Tinha que ser um conceito de primeiro episódio para trabalhar durante toda a temporada, entende? Pois é, pois é. Não sei se eu concordo tanto com o ponto de vista, mas eu entendi que não foi bem executado. Eu entendo que esse conceito ele é trazido no último episódio exatamente para nos deixar com aquela vontade de ver isso ser mais explorado numa próxima temporada, né? E deixar ele preso lá. Eu entendo esse objetivo e para mim até isso tudo bem, assim, não me preocupa tanto isso. Pô, muito legal saber de toda essa profundidade das HQs, né, do arco de Salvation, então tem um potencial grande aí para explorar, isso é legal, e pô, tomara que a série de Lanterna seja boa, e tomara que apareça Lanterna Branco para tentar diminuir um pouquinho aquela presepada que eu fiz no outro podcast aí, que a galera tem que ouvir. Ainda não saiu. Né? Não foi postado ainda? Tá, então vai sair ainda um podcast aí, tomara que apareça o Lanterna Branca aí, acabei dando um pequeno spoiler, mas não tem problema, porque é bom que desperta a curiosidade da galera aí sem entregar o que aconteceu no podcast, né? E aí, mas, cara... Diego, o problema eu acho que, beleza, se a temporada fosse ano que vem, beleza, mas a gente não sabe quando vai vir essa temporada aí do Pacificador, então é foda isso. É foda. E eu tava pensando, cara, assim, que o episódio, ele não desenvolveu nada, assim, do que eu acho que poderia ter desenvolvido, né? Ele ficou se enrolando num drama romance dos personagens. E é triste porque, assim, cara, os personagens, eles são muito bons, cara. Eu adoro os personagens de Pacificador, são personagens muito gostosos de assistir. Nesse episódio, eu acho que eles tiveram, assim, atuações ainda mais pesadas, assim. A Adebayo, né, até deixa eu mandar um abraço aqui para Laís Machado, recentemente no nosso Clube Nerdverso, a gente teve uma conversa sobre isso, porque no episódio passado eu comentei que eu tava meio assim de cara com as interpretações da Adebayo ali, né, não tava curtindo muito a personagem, e nesse episódio ela brilhou, cara, nesse episódio ela foi bem demais, assim, né, as cenas ali dela convencendo o vigilante primeiro, né, ali muito inteligente, a forma como ela convenceu ele a usar o dinheiro, e depois também ela falando com o Chris lá no final, também a cena dela encerrando o relacionamento dela, né, se dando conta, cara, muito bom, assim, né, a Harcourt no centro do episódio, acho que foi o melhor episódio dela, talvez, assim, em termos de atuação, gostei muito das atuações dela, o Vigilante e o Economus espetaculares, assim. Então, os personagens, acho que vários deles estavam muito bem nesse episódio. A trilha sonora estava espetacular, mas é triste ver o episódio sendo morto por um roteiro, assim, muito fraco e discrepante com a série. Pô, tu tem toda uma série ousada, que abre um monte de arcos e possibilidades, que ousa pra caramba o tempo todo, e tu tem um último episódio longo, um finale, que fica se enrolando, não ousa, e fica ali, né, umas cenas longas de drama / romance. Então é triste, cara. Poxa, é muito triste. Que pena. Eu tô bem decepcionado com esse último episódio. Que pena. Hein, Diego? Tu sabe que eu não sou um grande fã, assim, do discurso motivacional, né? Mas foi tanta coisa merda nesse episódio que eu nem me importei lá com a Adebayo convencendo o pacificador no papo, né? Que ele não é o anjo da morte. Nessa hora eu tava tão apavorado com o rumo da temporada, que faltava ali 8 minutos pra acabar, que eu assim, eu nem quis me incomodar, porque é no papo que ela convence ali, né? É o nosso famoso discurso motivacional. Chegou a te incomodar um pouquinho, Diego?
Não me incomodou tanto também, porque acho que eu tava que nem tu, assim, eu tava, tipo assim, ansioso, assim, tipo, tá, vai, sai logo dessa cena aí, deixa eu ver o que vai acontecer, precisa acontecer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa, tipo, não tá acontecendo nada no episódio, o episódio não aconteceu nada nesse episódio ainda, tipo, vai chegar o Kit agora, daqui a pouco vai chegar o Kit, né, o irmão dele, e vai destruir tudo, vai cagar todo mundo a pau, vai chegar o Luthor daqui a pouco, vai entrar o ETzinho preto lá, com todos os ETs dele, vão se vingar, cara, vai acontecer uma coisa. E não acontecia nada. Tipo assim, não, eles vão pro show. Aí começou aquela câmera lenta, com eles caminhando, todo mundo junto, né? Até o Judomaster de novo com eles, tipo, do nada, porque o Judomaster, quando eles saíram da dimensão, o Judomaster caminhou e foi pro lado da Argus, lembra? Lembra que quando eles saíram daquela dimensão, que o Sim. Judomaster tinha ajudado a Debaio, o Judomaster, tipo assim, pegou e foi lá, deu uns passinhos e parou do ladinho deles e, tipo, deu a entender que, tá, voltei pra minha galera, não faço parte da galera de vocês. E aí, de repente, foi, né? A própria Sasha, tá ligado? Tipo assim, achei rápido demais a virada casaca dela, assim, sabe? Foi muito rápido. Tá, até o episódio 7 a Sasha, ela era Argus até morrer, né, meu? Tipo, tá louco? Aí, de É, repente, vamos né? matar o Ela pacificador, era era Boca isso. Juniors até a morte. E aí, nesse episódio, de repente, vestiu uma camiseta do River Plate aí já era. Fazendo uma analogia com os argentinos que tu adora, Leandro. Olha aí, perfeito. E nem aquela teoria que a gente falou do vigilante, dos vigilantes terem trocado de realidade, Sim, nem isso aconteceu, algo que poderia ser engraçado. teve Mas vamos falar disso aí, Diegueira. nada de vigilantes, né? Ficou o vigilante lá, aquele, sabe, que fechou a porta, não falou nada do cara, meu, nada. Beleza. Mas então, vamos para esse final que tu já mencionou, porque o grupo ele pega então a grana do vigilante e vão abrir o que? A Checkmate, que é a agência de espionagem que eu mencionei já quando a gente falou da personagem da Sacha Bordeaux, né? Acho que foi até no nosso primeiro podcast, Diegueira. Mas a Checkmate foi criada em 1988. Era um grupo sim, de operações secretas envolvido aí com vigilância global, né? Contenção de meta-humanos. Quem é que sempre é a figura central dessa agência aí? Amanda Waller, como sempre. Mas uma das melhores histórias é quando o Maxwell Lord, o maluco aí que tá financiando a Gangue da Justiça, que é o irmão do James Gunn também, né? Ele usa a Checkmate nas HQs para orquestrar um extermínio em massa dos meta-humanos na Terra. Só que esse arco termina com a Mulher Maravilha matando o Maxwell Lord, né? E daí isso vai desencadear aí debates morais, políticos dentro do universo DC. Então, como eu mencionei lá, abordou lá nas HQs, opa, quase destruí meu microfone aqui, O cara tá muito mas bravo, cara. é, Deu soco no ela, microfone aí. ela começou como guarda-costa do Batman, depois virou peça central da Checkmate aí, e são histórias com o forte a espionagem, eu diria. Então, mas eu até entendo, Diegueira, o Judomaster e o Flurry também entrando para a equipe, porque mostrou eles vendo aquelas matanças, né, as pessoas sendo mortas por nada dentro da Argus. Então, eu entendo, assim, eles irem fazer parte do time do pacificador, né? Virar a casaca ali, Diegueira. Virar o River depois de torcer pro Boca. Não, tudo bem, tu explicou ali, mas ainda assim pra mim é brusco demais, sabe? Porque os dois, tanto o Judomaster quanto o Flurry, já estavam Ah, há um sim. tempo vendo Não há tem outros desenvolvimento, não episódios. tem. Eles já estavam vendo há alguns episódios ali que as coisas não estavam indo bem. Mas tudo bem, dá pra aceitar. Ok, foi construído ali ao longo dos episódios 6 e 7, os dois, Flurry e Judomaster, vendo ali que alguma coisa estava podre dentro da Argus e que eles não estavam mais se identificando. A Sasha Bordeaux acho que foi rápido demais, aí foi só Foi, nesse foi. episódio aí, né? Mas também, ok, tem uma explicaçãozinha ali que dá para entender que o dela estava na reta, né? Quando ela descobriu o que eles iam fazer, ela percebeu, eu vou acabar indo também, né? Nada garante que eu vou ficar, porque ela também ali seria considerada como um meta-humano, então ali ela também se vê naquela situação. E, e o Fala. Rick Flag foi um cuzão com ela, né? Transformaram ele num baita cuzão. Sim. Mas isso não me importa, né? Isso, na verdade, eu até acho ok, eu gosto disso. Tipo, eu quero ver ele como vilão mesmo. Eu não tava curtindo um relacionamento dele entre ele e ela. Aí, tipo, pra mim isso é um ponto positivo, né? Ele, na verdade, enrolou ela. Tá, isso é vilão mesmo, né? Vilão que, tipo, não se deixa levar por romancezinho. Então, tá, isso, ok, gostei. E aí, então, pra mim, a leitura do Rick Flag da série, né? Que não é o mesmo Rick Flag das outras produções da DC, mas o Rick Flag dessa série é um Rick Flag que
fez tudo que podia, vendeu a alma, vendeu tudo que ele tinha para vender, vendeu o cargo, vendeu tudo que poderia vender para simplesmente consumar a vingança dele contra o pacificador. E aí ele termina o episódio conseguindo o que ele queria, que é consumar a vingança dele. Tipo, agora, sei lá, se ele perder o cargo, se ele for morto, acho que para ele tanto faz, ele conquistou o que ele queria conquistar, né, que era se vingar. Então, pro Luthor ele promete Salvation, né, e o Luthor então vai ser um dos maiores beneficiados dessa série, porque ele consegue então agora um caminho legal aí para começar a enviar os meta-humanos para esse lugar. O Flag, não acho que ele esteja realmente se importando com isso ou querendo isso, acho que ele tá cagando para isso, ele só fez isso como um meio para chegar ao fim que ele queria, que era a vingança contra o pacificador, né? E, enfim, toca daí, me ajuda aí, mas... Mas, ô Diego, tu gostou das outras dimensões que apresentaram ali? Porque eu quero trazer umas curiosidades. A gente viu que tem uma dimensão zumbi, né? Talvez o pessoal comece a achar que é uma homenagem ao filme Madrugada dos Mortos, de 2004, que foi dirigido por Zequinha Snyder, né? Com o roteiro de James Gunn. Excelente filme, por sinal, aí. Mas existe sim uma HQ que os heróis da DC enfrentam zumbis. Ela se chama Decomposição, e é legal o trocadilho, porque é o D mudo e depois vem composição, daí fica o DC na frente. Não sei se eu consegui explicar direito claro, aqui, claro, com certeza. mas peguem um papel e façam isso. Mas também tem uma porta que abre lá para um buraco negro, né, que o mestre Judoka quase é sugado, que parece ser o mesmo buraco negro que o Ultraman foi parar lá no filme do Superman, né? Então o Lex até manda um recadinho pro seu best friend ali, dizendo, pô, parece promissor, não posso esperar para ver o que vem depois disso e tal. Então, talvez tenhamos novamente Lex interessado em recuperar essa dimensão de bolso aí, indo procurar o Ultraman, vai que ele virou definitivamente agora o bizarro, sabe? Também tem lá a realidade dos pirulitos, Jegueira. Então eu acho que foi uma parte legal mostrar essas realidades, mas de novo, não para um último episódio, Diego. Pois é, eu na verdade eu já estava preocupado com isso antes do episódio ir ao ar, né? E essa era uma preocupação que eu tinha. Essa exploração das realidades em um único episódio, eu achava que ia ficar muito apressada, sabe? Para fazer num episódio só. Eu acho que isso poderia ter sido feito ao longo de episódios, mas enfim, tudo bem. Agora, uma coisa que eu achei divertida foi o plot da realidade dos pirulitos. Ali eu não esperava. Legal. Ali eu não esperava. Ali foi legal. Não tinha como esperar aquilo, cara. Aquilo foi muito legal. A gente só tinha visto as cenas deles chegando na realidade ali dos doces e pirulitos e tal. E aí, de repente, quando apareceram os bichinhos, aquilo foi um dos pontos mais altos aí do episódio, porque os bichinhos batendo neles foi divertido. Tu viu que quando eles eram mortos, eles explodiam numa poeirinha ali, meio divertida, meio doce, meio açúcar, e ainda faziam um barulhinho fofo, né? Sim. E aí teve uma hora engraçada, assim, que o Flurry pegou um deles, assim, e ficou socando na mão, assim. Então, isso tá, ok, foi divertido, né? Aí tivemos a primeira morte ali, né, do foi legal, né? Devoraram a cara do Magrão lá, bem bonito não, né, mas visualmente ele bonito, né? Aquela cena, né, grotesco, assim, brutal, e é isso que eu quero ver. Sim. Não, essa parte aí foi boa. E aí depois das outras realidades, né, aquela das aranhas com cabeça de caveira, muito bom também. Queria ter visto um pouco mais, né, foi exatamente a cena que a gente viu no trailer, mas tudo bem, ok, não me preocupa tanto isso. Mas, ô Diego, Oi. O ET lá apareceu e não faz sentido as pessoas não se apavorarem com um ET daquele tamanho queimando uma ratazana. Por que diabos não prenderam ele então para fazer análise, sei lá? Exato. E tipo assim, ó, se não é para explicar o ET, não tinha por que ele aparecer nesse último episódio aí. Daí volta a minha crítica. O James Gunn não sabia como resolver o problema desse espaço quântico aí e inventou um artefato qualquer para a história rolar, sabe? É verdade. E, cara, nem numa cena pós-crédito, né? Esse ET aí, cara, não fez nada, sabe? O ET, ele simplesmente é o carinha que aparece, joga um bichinho pra queimar ali na fornalha, não cumprimenta o James Gunn e faz a dança na abertura do episódio. É isso que é o ET, sabe? Tipo, cara, que bobagem, que nada a ver. Eu fiquei de cara, assim, com esse ET.
O cachorro do Diego tá revoltadíssimo, começou a latir aqui, quer dar opinião, xingando a série também. Mas, ô Diego, eu gostei, o momento fofo do episódio foi a Igli dando um meio abraço no Economos ali. E a grande mensagem aqui do episódio, eu acho que é assim, ó. Tenha orgulho das suas sardas igual a sua mãe lhe ensinou. Que é uma piadinha lá do começo do episódio, né, Diego? Sim, que a Harcourt já ia enfiar a porrada no cara e o pacificador vai lá e defende, né? Muito bom quando ela fala assim, tá, o que é isso? Tá me defendendo? Tá me protegendo? Tipo, que é uma coisa que as mulheres geralmente não gostam assim tanto nisso, né? Tipo, eu sei me defender, eu mesmo posso me defender, mas ainda mais a Harcourt, né? Que mete a porrada em todo mundo e que adora isso. Tava louca pra meter a porrada nele. E aí é muito engraçado que ele fala, e é honesto mesmo, né? Ele fala assim, não, eu não tava te defendendo, eu tava defendendo ele. O Aí cara ia tomar uma ruim, né? o cara grandão ainda por cima, assim, né? Tipo, então eu achei muito inteligente ali esse momento e gostei. E a piadinha, claro, das sardas ali dele falando da mãe dele, tudo certo. E o Diego, Agora, cena longa pra caramba, né, Leandro? Bah, não precisava ah, ser tão longa assim. Pacificador sim, cantando, depois ali dança, cantando abraçado com a atendente ali do bar, né? A Maeve. Tu viu que o nome é o mesmo do The Boys, né? A Maeve. Enfim, verdade. a segue aí. Mas eu achei o vigilante muito cruel com a mãe dele nesse episódio, Diego. Eu senti pena dela. Ele parece um adolescente de 16 anos revoltado, tá ligado? Sim. Mas eu não acho incoerente, assim, com o que ele vem apresentando. Ele já vinha sempre, assim, Sim, né? sim, sim. E no outro episódio também, eu acho, ele também tava assim. Mas nesse episódio, realmente, ele tava muito estúpido com a mãe dele, né? Ô, E... Diego, fala. Não, Né? manda aí. Né, só a última coisa para encerrar aqui da nossa nota, que a gente tá chegando perto do horário que temos que ir trabalhar, estamos gravando 6 da manhã aqui, tá? E aquela cena da Debaio com a esposa, eu acho que ficou uma história muito deslocada da temporada, né? Ah, para ela seguir em frente. Então, parece que eles não tinham um arco legal para Debaio e colocaram esse draminha familiar, sabe? Então, trabalhar isso, achei ruim essa ideia, essa questão de desenvolver ela com a mulher ali, sabe? Sim, com certeza. Ficou uma coisa meio, realmente, quase não foi tocado nesse assunto, né? Diferente da primeira temporada em que ela tava morando com ela, que elas estavam ali fazendo planos juntas. Nessa temporada, ela apareceu acho que em 3 episódios, a namorada, a esposa dela ali e tal. E a maioria dos momentos ali, a Debaio nem manifestava algum tipo de sofrimento. Parecia que ela tinha esquecido completamente a existência da mulher, né? Aí, de repente, ela se deu conta, assim, de, tem que ir lá finalizar isso. Aí foi lá, terminou e seguiu, né? Então, eu concordo contigo que foi uma coisa quase desnecessária, assim, tipo, resolveram fazer pra botar, vamos fazer mais isso também pra deixar o episódio mais legal, mas ficou desconectado pra caramba, assim. Né? Então aqui, ó, agora a gente vai para nossa nota, tá? E é incrível que nós estávamos numa crescente e o último episódio, Diego, consegue estragar tudo. Eu sei que tu gosta aqui de analogias, de comida principalmente, né? Então aqui, ó, é como se a gente fosse fazer um bolo de chocolate perfeito. E na hora de colocar a cobertura, sem querer, o que aconteceu? Botamos sal na cobertura e o bolo fica horrível, né? Tu até pode tentar tirar a cobertura ali, mas aquele gosto ruim vai ficar na tua boca. Então, esse episódio, como a gente comentou, cara, é um grande nada. E sim, esse podia aí ter 30 minutos de duração, sei lá. Então, eu odeio quando se preocupam em fazer um último episódio preparando para uma próxima temporada, que eu já falei que deve demorar 2 anos para sair, ou pior ainda, estão preparando o terreno pro filme do Superman, pro filme da Supergirl. Então isso tá errado, Diego. Eles têm que se preocupar em contar a história daquela temporada ali. Então, aqui, ó, a nossa média do Nerdverso para passar de ano é 6, né? Passa de ano com recuperação ali. E é incrível, a série estava se prometendo ser a melhor produção de herói do ano e para mim estragou tudo nos últimos detalhes. Para mim, essa série ela não seria aprovada nos meus critérios. Então, para mim, é uma nota 5,5, porque eu não consigo ficar feliz, né? E o James Gunn está mostrando que até os deuses podem errar aí, Diegueira. Não sei se é a soberba dele, se o poder aí de administrar tudo subiu para a cabeça, mas para mim é um episódio ridículo de final de temporada. Então, 5,5 é minha nota para essa temporada aí, porque ficou um gosto muito ruim na boca, Diego.
Boa, boa. Pra mim é bastante difícil dar nota pra essa temporada, sabe? Porque a nota do episódio pra mim é tranquilo de botar uma nota lá embaixo, mas eu fico Ah, o pensando se episódio é é nota 1. justo. Eu fico pensando se é justo pensar na temporada como um todo. Mas vou te falar, cara, a tua analogia aí do bolo com a cobertura trocando sem querer o açúcar pelo sal foi uma analogia muito boa. Acho que foi a tua melhor analogia de comida até hoje. Essa foi muito boa mesmo e me influenciou, porque eu tava pensando em dar uma nota mais alta para a temporada, tentando levar em consideração a crescente dos episódios anteriores. Mas eu acho que é isso, né? Não dá pra. Uma coisa é dizer que um episódio foi ruim e a temporada toda foi boa. Outra coisa é o episódio final, né? Que vai responder muitas perguntas e que vai finalizar as coisas. Não ir tão bem, um episódio mais longo, não ir bem. Então, realmente, tudo bem. Eu ia fechar em nota 6, e aí eu sei que o 6 pro Leandro passou por médio, o Leandro não quer passar, acho que ele quer reprovar aí o James Gunn, quer fazer o James Gunn repetir de ano. Então eu vou ser solidário e também vou contigo no 5,5. Só quero fazer um comentário aí que teve uma cena que eu ri bastante, e eu não tava rindo de nada nesse Ah, episódio eu quase, que eu ri. já tava Será que é a irritado. mesma que eu? Eu É lembrei a agora mesma que do. tu. Deixa Fala, eu falar. Eu vou falar primeiro, agora eu tô falando. Que fala. era a hora que eles estão chegando no Chris ali, todos devagarzinho, um de cada vez, chegando no Chris ali, todo mundo chegando. Chega a Debaio, chega a Harcourt. E aí, de repente, o vigilante pula em cima dele com a máquina de choque, dá um choque e desmaia ele. Eu ri bastante com essa cena. E o Economist também, achei ele bem engraçado em alguns momentos ali, cara. Mas então, Não, outra então? não, Qual é a cena que tu é gostou outra mais? cena. A cena foi que eles estão procurando o vigilante, daí o Economus fala assim, pá, eu fui lá na casa do. Eles estão procurando o pacificador. O Economus fala, eu fui na casa do Chris e não achei ele. Daí o vigilante fala, cara, eu fui no fliperama e não achei ele. Daí o Economus, ele vai no fliperama? Não, não, não. Eu só queria ir lá jogar um flipper um pouquinho mesmo. Essa aí, essa aí me pegou de surpresa, eu dei uma risadinha ali. Talvez Sim, não a sim, maior risada do episódio, mas eu gostei muito disso aí. Mas, Jegueira, aqui, sim. ó, finalizando o podcast, eu preciso falar da nossa patrocinadora, porque é coisa boa, ó. A magia da Gabi chegou na Cine System. Agora você pode garantir o copo exclusivo de A Casa Mágica da Gabi, o filme, só na Cine System, aqui, ó, copo colorido, divertido, cheio de encanto, com orelhinha de gatinho, perfeito aí para os fãs colecionarem e que vai transformar a sua sessão de cinema em uma experiência mágica. Corre e garanta o seu ingresso aí, porque essa fofura tem estoque limitado, tá? Cine System, cinema além do filme. E nessa parceria, toda semana aí sorteamos ingressos de cinema a partir aqui, ó, agora é só a partir do nível 2 de Egueira que vai concorrer a ingressos de cinema, mas a partir do primeiro nível, que é R$ 4,90, você já tem acesso ao nosso grupo exclusivo do Whats aí. Todo dia falamos de filmes, de séries, indicação de tudo. E o prêmio desse mês aqui de Halloween do Nerdverso, um membro vai ser sorteado, vai levar para casa. Vou mostrar aqui, ó, é essa HQ de Stranger Things, Contos de Hawkins, tá? Mais essa caneca que tá na caixinha aqui, ó, que é do Estranho Mundo de Jack. Tem um vídeo no nosso Instagram mostrando lá bonitinho esses dois itens aqui. Mas é isso, Jegueira. Últimas palavras para decretar aí a finaleira horrível de Pacificador e acabamos o podcast. É isso, o Leandro ainda deu agora, junto com a nossa patrocinadora aí, a dica pro Dia das Crianças, né? Dia das Crianças Perfeito. aí, pegar os filhos aí, assistir esse filme e poder ainda adquirir o copo colorido, exclusividade aí da Cine System. E, cara, acho que esse foi o ponto alto aqui do nosso, o maior Ponto elogio, alto, ponto o alto. momento mais feliz aqui, o momento feliz do nosso Aqui, podcast, ó. Parceria porque com a Panini, hein? Parceria com a Panini, esses prêmios aqui. falar da patrocinadora agora da nossa ação do Clube Nerdverso, então a Panini, que também aí tá com a gente nesse mês aí, apoiando o Clube Nerdverso. Então venham para o Clube Nerdverso, que lá a gente vai seguir esse debate aqui, né? Nós estamos encerrando aqui o podcast, mas lá ainda tem muita lenha para queimar, né? E aí lá vai ter realmente o julgamento de James Gunn será feito no Clube Nerdverso. Então, se vocês não querem ficar de fora disso, entrem para o clube urgentemente, que lá no nosso grupo do Whats, hoje o dia promete, Leandro. Mas temos que ir, porque lembrem-se, somos professores e agora são aí 15 para 7 da manhã e a gente agora corre para as escolas aí para salvar a educação e quem sabe aí mudar a mente dos futuros diretores e roteiristas, Leandro, aí que estão na nossa sala de Daí aula, sim. né? Vamos tentar Isso. então criar uma geração aí que não repita
alguns erros que a gente critica muito aqui. E nisso eu quero dizer que, ó, James Gunn vai tomar no...